Eu tenho pensado há muito tempo em como fazer vídeos sobre mangás. Essa que é uma mídia que eu amo tanto e tenho tanto apreço. Mas é um pouco difícil falar sobre quadrinhos sinceramente. Eu sei, eu fiz um vídeo de Koe no Katachi, mas foi um vídeo falando muito mais sobre mim do que qualquer coisa. Então essa é a primeira tentativa, me desejem sorte. Agora, o One Punch Man tá meio esquecido, mas uns 5, 6 anos atrás era impossível de ser um nerdola na internet e não ver alguém falando o quanto o Saitama solava o Goku e, por mais que isso seja verdade, as pessoas esquecem da real beleza de One Punch Man. De que o mangá não para em ter uma estética incrível, em que o Yusuke Murata tem um domínio de quadrinização fantástica, em que os personagens são muito legais e os poderzinhos são maneirinhos. A beleza de One Punch Man tá no Saitama em si. Eu queria tratar aqui do começo, e os primeiros volumes do mangá são bem interessantes. Os primeiros capítulos são basicamente estabelecendo o dia a dia do personagem, seu grande existencialismo e a futilidade de suas vontades. Logo no começo, a gente se depara com um clichê de ataque a grandes cidades por um alienígena gigante que se chama Vitaminium, e que quer destruir a humanidade por poluirmos o mundo e blá 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 blá. Basicamente, o Saitama não se importa e acaba com tudo em um único soco. E é aí que em poucas páginas descobrimos a premissa da obra, de um super-herói que é herói por hobby, que derrota todo mundo em um soco e a sua insatisfação com isso. Em cada capítulo tem um inimigo novo que se mostra muito forte, mas ele é derrotado da forma mais esdrúxula possível. Até quando ele tem um tiquinho de desafio, na verdade era um sonho. E na verdade é exatamente por isso que todos os outros personagens existem, principalmente o Geno nesse começo. O nosso ciborgue e boy loiro que quer ficar mais forte e vê o Saitama como meta a se alcançar é aquilo que faz o absurdo poder do Saitama não ficar chato. Afinal, por que você acha que em várias batalhas o Saitama demora para aparecer? Se nós não vermos o estrago que um vilão pode fazer, não existe a satisfação de quando o Saitama o derrota. É muito comum em que várias obras de quadrinhos, filmes, literatura, o que seja, tenham um mundo em que se passa como um dos grandes protagonistas da obra. O universo em que se passa e como funciona é muito importante para os leitores e fãs. Até na Marvel, em que o cenário mais comum naquelas histórias são Nova York ou outras grandes cidades dos Estados Unidos contemporâneo, isso tem um propósito de ambientação, em que trazer aqueles prédios e locações tornam o leitor alvo, principalmente nos anos 60, mais próximos daqueles personagens. Em One Punch Man, não. Aqui o que chama atenção é o dia a dia do Saitama e como ele vê o mundo, como ele vive nessa rotina chata, sem desafios, já que ele se tornou o mais forte. Então, ao mesmo tempo que esse é um mangá inicialmente intimista, nos confrontos a gente vê o Saitama de fora, pelos olhos dos outros heróis. Para ele salvar o mundo, o Homem-Aranha ciclista tem que levar uma porrada homérica, o Geno precisa perder membros e civis têm de morrer. Esse é o dilema dos heróis hiperpoderosos. É só pegar o Superman. O filho de Krypton é, como dito no último vídeo, difícil de se lidar. Sua bondade, que deveria ser incorruptível, e sua força difícil de se comparar com alguém não divino, transforma a própria proposta de uma história em um dilema. Ele pode acabar com qualquer obstáculo posto em sua frente. Então, você vai corromper o incorruptível? Pior decisão. Machucar quem ele ama? Outros personagens fazem melhor. Ou tratar de sua humanidade, amor pelas pessoas e o dia a dia que ele queria que fosse o mundano, mas não é, como o coração da obra, sendo as lutas contra os vilões da semana apenas períodos de escapismo da vida de Clark Kent e Lois Lane de Jimmy Olsen. Bom, é bem fácil descobrir o que eu particularmente gosto mais. E é aí que o Saitama pega, só que da sua própria forma. O Superman é alienígena, o Saitama um humano normal, o Superman um jornalista, o Saitama um herói aparentemente desempregado. E é a vida desse jovem adulto que tá incomodado com uma mosca enquanto ele regava as plantas, que esquece o dia da promoção no mercado e que, principalmente, é deprimido, que acompanhamos.
O Saitama vive em uma clara insatisfação com a sua vida e sobre como seus poderes o impelem de desafios. Ele passou tanto tempo almejando o poder e quando chegou lá, veio a decepção. Agora ele pode ajudar todo mundo que antes queria e ele vai, mas isso só vira um mero hobby banal. É aquela coisa que você faz entre meio à sua vida tediosa. Só que em vez de te tranquilizar depois de um dia de trabalho ou estudos cansativos, aqui é só frustrante, sabe? O cara tem literalmente sonhos inteiros sobre finalmente ter encontrado o desafio a essa altura. E o que fazer quando você conseguiu tudo aquilo que queria? Eu não sei. Eu tô numa fase da vida justamente do começo, quando você ainda é iludido pelos seus sonhos. Quando e se eu chegar lá, eu respondo. Mas existe uma música muito boa de uma banda que eu amo que fala justamente disso. No álbum Atrás Além, da banda O Terno, a música Tudo Que Eu Não Fiz, escrita pelo vocalista, guitarrista e tecladista da banda Tim Bernardes, expõe esse irônico sentimento de impotência gerado pela conquista de um sonho. Seja o Tim, na minha interpretação, com sua banda prestigiada que chega a ser mainstream dentro do próprio underground e tendo uma carreira solo mais conhecida do que o seu próprio projeto principal, ou Saitama com sua força e vulnerabilidade infinita. Ambos que chegaram no que se pode dizer sua ascensão e estagnação, mas a grande verdade é que a vida não se contempla só a isso. Desde o Tim explorando sua carreira em outros países, se juntando a ídolos para algum projeto, se mistificando, experimentando e na sua vida privada querendo ficar velho e tudo que ainda não fez, quanto ao Saitama se profissionalizando como herói, tentando ganhar o reconhecimento que, ironicamente, ele não tem, e é até roubado por outro personagem, mentorando Geno, e mesmo que não escapando de um niilismo depressivo apático, até a parte onde eu li, continuando sua busca por desafios. Eu sei, é uma ficção, e na sua premissa a obra concretiza-o como ser mais forte, mas convenhamos, não é narrativamente e tematicamente interessante que isso permaneça até o fim. Me parece a decisão mais inteligente colocar a catarse que o Saitama tanto almeja no final, entregando assim para o público alguma satisfação com o alívio de seu protagonista. Afinal, a obra é sobre ele se frustrando do início ao fim. Ele não merece mais disso, nem a gente. Com essa obra sendo, a priori, uma sátira ao poder absurdo dos super-heróis, eu não vou falar de seus pseudos imitadores e tudo mais. Esse não é um vídeo pra especular até onde a força do Saitama vai, até porque a gente sabe que é infinita, porra. Tipo, é o tema do mangá. Esse vídeo é e foi pra falar daquela apatia do Saitama e que nós mesmos sentimos depois do fim de um capítulo de nossas vidas. Quando tudo terminou e na verdade você percebe que está apenas no começo. Sendo assim, aberto ao mundo de possibilidades infinitas no caso do Saitama, e nem tão infinitas no nosso, sem nada pra fazer. É muito fácil e provável de se sobrecarregar com esse status quo. Sartre já dizia que somos condenados à liberdade, o que significa que o homem não pode ser criador de sua liberdade, porque ele é liberdade. E pra se livrar desse niilismo, cara, abraça o existencialismo, vá consumir arte, leia um livro, vá ao cinema, assista um anime, leia um mangá, se abisme com o quão sublime a existência é. Pense no que você consumiu e veja como isso reflete no mundo em que vivemos, como isso é um produto desse mundo. Se você tem algum conhecimento, ensine da sua forma. Exerça o poder que é ser humano. Você não precisa parar pelo caminho e ficar contente com o final feliz. O mundo se transforma, tudo muda, você morre. Aproveite a única coisa que você tem, porque ela vai ser tirada de você. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Deem like, compartilhem, escrevam aí nos comentários o que vocês acharam e caso tenham alguma ideia de vídeo ou alguma dica. Bom,
A aba de comentários tá aí pra isso. E todas essas coisas de youtuber. Eu sou o Matt e vou ficando por aqui. Se cuidem. Valeu!